Diz lá: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é isso? O que está dizendo? Que Deus, o mundo, a graça natural, que as pessoas falam, né? É a criação de Deus, todo mundo pode ver. Mas o que o diabo fala? Mentira, Deus não criou nada, isso aqui surgiu do nada. Porque o diabo, ele trabalha sempre com a mentira. E ele coloca até o quê? Né? Os cientistas, tudo surgiu do nada, e evoluiu do nada, e está indo para o nada, e tudo acaba em nada. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Nós somos frutos da criação de Deus. Fomos feitos, não somos uma evolução, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é? E irmãos, outra mentira também que o maligno espalha no mundo é justamente que a gente acabou aqui e acabou tudo. Não é? Acabou tudo. Pode viver do que quiser, não vai ter nada. Outra mentira do maligno. Me lembro até de um homem que era ateu. E ele estava internado em estado já quase terminal. E de repente esse homem ele se viu levantando no hospital e andando assim num corredor escuro. De repente esse homem era ateu, irmãos, presta atenção. E um monte de demônios cercou ele e começou a chutar, espancar ele. E pela primeira vez na vida ele gritou: Deus! E sumiram todos aqueles demônios. E esse homem foi curado. E hoje ele é pastor. Imagina passar uma situação dessa, irmão. Já pensou? Aqui a gente pode gritar por socorro e Deus vem ao nosso encontro. Mas do outro lado, imagina gritar por socorro e não ter mais ninguém para socorrer. Por quê? Porque enquanto esteve aqui, irmãos, o que eu quero chegar é o seguinte: se a gente não serve Jesus, se a gente não segue Ele, então a gente está dizendo que Ele é mentiroso. Porque Ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se a gente realmente crê que Ele é a verdade, o caminho e a vida, a gente vai segui-lo. Eu sei que a gente está sujeito a falha, a erro, mas a gente vai lutar para seguir. Se a gente não segue, então a gente diz: Jesus é mentiroso. Porque se eu creio que é verdade, eu vou seguir, não é? Se eu creio que esse caminho que eu estou seguindo vai acabar no reino de Deus, por que eu não vou seguir esse caminho? Mas se eu creio que seguir esse caminho não tem abismo, não tem nada, que tudo isso aqui é mentira, então eu vou ver do jeito que eu quiser, não é? Vou ver do jeito que eu quiser, vou pagar para ver igual as outras pessoas falam. Teve um cidadão aí, um ator aí, que andou fazendo um filme meio assim, e daí falaram: mas você não é evangélico? Ele falou assim: eu sou, uma pessoa lá da igreja não gostava. Você tem mais, a Bíblia é contra. Ele falou: pago para ver. Tem muita gente que fala isso. Eu pago para ver. Quer dizer, Jesus pagou o preço para a gente não ver, mas o cidadão quer pagar para ver. Só que quando ele pagar para ver, daí vai ser tarde demais, não é? Porque não vai ter como ele retornar para trás, não é? E Jesus falou, irmão: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade qual é que liberta? É Jesus, não é? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que liberta. Se nós não estamos libertos ainda, talvez a gente não tenha que seguir Jesus, não é? Quantas pessoas queriam estar dentro de uma igreja e não pode estar? Porque tem corrente espiritual que impede a pessoa de entrar dentro da igreja. Tem corrente espiritual que impede a pessoa de entrar, não consegue ficar dentro da igreja, não é? A pessoa ela consegue ficar bem em qualquer outro lugar. Dentro da igreja a pessoa não se sente bem. Mas o que a pessoa tem que fazer? Se ela quer vencer e ser liberta, enfrentar isso e ficar. Por quê? Porque a verdade vai libertar a pessoa, não é? A verdade vai libertar. Então, estou falando tudo isso por quê? Porque hoje, como dizem, né, 1º de abril, é o dia da mentira, não é? Mas Jesus não é a mentira. Jesus é a verdade. Nós estamos aqui porque a gente crê que é verdade. Se eu não estou ganhando nada para estar aqui, o pastor não ganha nada, o pastor não ganha nada, ao contrário, a gente paga para estar aqui, né? Porque a gente gasta para vir aqui. Mas por que a gente está aqui? Porque a gente crê que Jesus é verdade. E a gente tem evidência disso na criação, primeiramente, a graça geral, a criação, na revelação especial, que é na palavra de Deus e naquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque como alguém vai poder contestar a palavra de Deus? Porque já tentaram contestar a Bíblia de muita maneira, mas ela continua aí e o que ela diz acontece. E tudo que a Bíblia relata naquela época, do que era o mundo naquela época, a história, enfim, tudo bate com o que a Bíblia fala.
não é? E quem pode contestar o que Jesus fez na nossa vida? Igual teve um dia que um ateu com um cristão estava fazendo um debate, e um falava uma coisa, outro falava outra, o cristão falou, tá bom, me traga aqui 500 pessoas que foi transformadas pelo ateísmo. Eu vou... Não, ele falou nem 500, ele falou umas 100 pessoas. E eu trago aqui 100, 200 que foi transformado por Jesus, não é? E aquela pessoa falou, não, aí você ganhou. Eu não tenho como trazer pessoas que o ateísmo transformou. Porque quem transforma é só Jesus, é só o Espírito Santo. Agora, quem transforma é Jesus, irmãos. Não é placa de igreja. O grande erro das pessoas, é claro que tem respeito às pessoas, mas às vezes a pessoa se transformou dentro de uma igreja. E ela acha que Deus só trabalha naquela igreja. Não é? Não, é só ali que Deus trabalha. Igual esse dia a pessoa está falando para mim. Na minha igreja, as pessoas chegam arrebentadas. Eu falei, em todas as igrejas as pessoas chegam assim. Não, mas eu estou falando, é porque eu cheguei assim, eu sei como que é da minha. Eu falei, então você ignora todas as outras. Será que você não está vendo que nas outras também as pessoas são transformadas? Eu falei para ele, a gente precisa ter uma visão de reino de Deus, né? Eu mesmo, quando eu ia na igreja bíblica, eu passava, dava de cara com a igreja da graça, estava ali diácono, eu falava paz do Senhor para ele. Eu estava indo na outra igreja, mas eu estava ali na igreja da graça, mas não somos irmãos, né? Dava de cara ali, cabeça no arbusto, falava paz do Senhor, eu ia virar a cara, né? Ele cumprimentava a paz do Senhor também, ele veio o cabelo e estava na outra igreja. Não era a igreja dele, mas porque a gente se considerar tudo como irmão, não é? Infelizmente, a gente sabe que a coisa disso está bem embaixo hoje em dia, mas a gente tem que se considerar assim, né? Por quê? Porque Jesus falou que a união dos cristãos é um sinal comum. Jesus falou. Outra coisa, irmãos, rapidamente, João 17, Jesus falou, orando para Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O outro está falando aqui de santificação, né? Ser separado para Deus. Você nunca vai conseguir ter uma santificação, ser separado para Deus, se você não alimenta o seu espírito, né? Como que a gente vai ter atitude espiritual se você não alimenta o espírito? Né? Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus, João capítulo 1, verso 1 fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, Jesus é a própria palavra encarnada. Se você buscar em Deus e na palavra força, Ele vai dar poder para você crescer espiritualmente, né? Todo mundo sabe que não é fácil a gente vencer a nossa velha carnona velha. E a gente luta com ela todo dia, não é? Venceu hoje, amanhã você está lutando de novo, né? É igual aquele hino que fala, o cantor lá, o pecado todo dia chama a gente, não é? Todo dia, de mais diversas formas. Então a nossa luta é diária, não é? E se você não alimentar o espírito, nunca você vai conseguir vencer a tua carne, não é? Porque atitude espiritual requer alimento espiritual, não é? Então tira novamente eu volto para naquela tecla, cria o hábito de ler a Bíblia todo dia, cria esse hábito. Nem que seja 20, meia hora por dia, meditando um pouco, lendo, cria disso um hábito na sua vida, e isso vai começar a te fortalecer espiritualmente. E você vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Só para finalizar, irmãos, Pedro, se quiser abrir lá em 1 Pedro, segundo Pedro, nós dizendo, ele, já no final da sua vida, ele disse assim, segundo Pedro 1, versículo 16 e 17, olha só, segundo Pedro 1, 16 e 17. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Olha, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Paulo Pedro falou, não pensa que eu estou passando para vocês, eu inventei e a gente inventou. A gente foi testemunho ocular da sua majestade. A gente viu com os nossos próprios olhos. A gente caminhou com ele, a gente viveu, a gente viu ele morrer na cruz e a gente viu ele ressuscitado. E é por isso que Pedro e todos os outros discípulos deram vida por Jesus, sendo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque ele sabia que estava morrendo pela verdade, não é? Quem vive pela verdade não tem medo de morrer por ela, porque o morrer com
Cristo é lucro. Sabe por quê? Se você viveu com Cristo, morrer é lucro. Se você viver sem Jesus, aí o morrer é perda. Viva com Jesus. E lembre-se que na armadura do cristão, o cinto é verdade. A verdade, que é Jesus, tem que ser a nossa verdade também. Se você não vê Jesus como uma verdade, você não vai conseguir seguir. Amém, irmãos? Então siga Jesus, siga a verdade e fale a verdade também. Firma a tua vida na verdade, né? Firma a tua vida na verdade, porque a melhor coisa é a gente ser verdadeiro. E se a pessoa não aceitar a nossa verdade, glória a Deus. O importante é que a gente não mentiu para a pessoa nos aceitar. Amém? Glória a Deus.